Olá, pessoal. Meu nome é Marlone e eu estou aqui a convite do Resenha Médica para poder falar da especialidade de hepatologia. Aqui são os dados da minha formação, minha graduação na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, residências médicas que eu concluí, clínica médica na Universidade Federal da Paraíba, gastroenterologia no Hospital de Clínicas da Unicamp e hepatologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. O mestrado concluí aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e o doutorado eu estou concluindo em breve aqui na mesma instituição. Minha atuação hoje é como médico assistente da disciplina de gastroenterologia e da unidade de transplante hepático do Hospital das Clínicas da Unicamp. Sou preceptor das residências médicas de gastroenterologia e hepatologia e sou médico gastroenterologista e hepatologista na Clínica Saleve, aqui em Campinas, sendo membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia e da Associação Paulista para o Estudo do Fígado. Em relação à produção científica, esses são as formas que eu sou encontrado, esse é meu Work ID e meu currículo Lattes para quem quiser ter acesso. E hoje eu sou produtor de conteúdo, junto com uma amiga, que é a Nathalie, do perfil hepato.gastro. A hepatologia é uma especialidade muito abrangente, né? A formação que eu oriento, na verdade, é a formação que eu fiz. Clínica médica, gastroenterologia e hepatologia. Existem possibilidades de acesso que são diferentes, por exemplo, parece que vai existir um acesso a partir de infectologia e o acesso a partir de clínica médica, embora eu acho que o bom hepatologista ele é um gastroenterologista. Então, a abrangência da especialidade, nós cuidamos das hepatites virais de uma maneira geral, das hepatites agudas e crônicas, doenças hepáticas genéticas, autoimunes e colestáticas. Avaliamos o fígado em todas as doenças sistêmicas, que existe um grande comprometimento. Nosso carro-chefe é a cirrose hepática, hipertensão portal e todas as complicações da cirrose. Tumores hepáticos benignos e malignos, a doença hepática gordurosa, metabólica e alcoólica, a toxicidade hepática, que hoje em dia está acontecendo muito frequentemente, por causa das diversas substâncias que as pessoas têm tomado em busca de uma longevidade, e tratamos também da deficiência hepática aguda e crônica, fazemos segmento do paciente pré e pós-transplante hepático. E de procedimentos, nós fazemos a ultrassonografia e elastografia, como exames, e também nós fazemos procedimentos guiados pela ultrassonografia, como biópsias, punção de nódulos, terapia percutânea ablativa de tumores, a punção de abscessos e paracenteses diagnósticas e terapêuticas. Essas são as complicações da cirrose e hipertensão portal, que são de abrangência importante na nossa especialidade: ascite, disfunção renal na cirrose, peritonite bacteriana espontânea, hemorragia digestiva, acute and chronic liver failure, que é a insuficiência hepática crônica agudizada, a osteodistrofia hepática, empiema bacteriano espontâneo, síndrome hepatopulmonar, hepatoadrenal, hipertensão portopulmonar, sarcopenia na cirrose, encefalopatia hepática, toracoascite e o carcinoma hepatocelular. Tudo isso é uma abrangência importante da especialidade de hepatologia. Nós estamos diretamente ligados a algumas especialidades, como clínica médica, medicina de urgência e terapia intensiva, pois o nosso paciente ele é um paciente grave, muitas vezes ele vai para o pronto-socorro e tem muitas intercorrências clínicas. Nós estamos diretamente ligados à infectologia por conta das hepatites virais, embora que isso aí, em breve, a tendência é a gente conseguir erradicar essas hepatites virais com o passar do tempo. Estamos diretamente ligados à oncologia por causa do carcinoma hepatocelular, à endocrinologia por causa da doença gordurosa hepática, a radiologia, porque a gente precisa de um bom radiologista para poder dar o diagnóstico de lesões focais hepáticas, cirurgia endovascular, para fazer tratamento dos tumores hepáticos, especialmente o carcinoma hepatocelular, e a patologia, pois nós precisamos de um bom patologista para dar diagnóstico de uma hepatite autoimune, da avaliação de inflamação e da fibrose hepática nos diversas doenças.
E estamos também ligados à cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia do fígado, cirurgia de transplante, e também a nutrição, enfermagem, psicologia e também psiquiatria, e a fisioterapia. Os aspectos mais importantes da nossa especialidade é que é uma especialidade incomum. É difícil você encontrar um hepatologista. A gente cuida de um paciente grave, as consultas são longas, e a gente cuida de detalhes, né, do paciente. E o paciente tem dificuldade de achar um hepatologista, também por culpa dos próprios convênios que misturam gastroenterologista com cirurgião e hepatologista no meio de gastroenterologista, então fica toda essa confusão, o paciente tem dificuldade de achar um hepatologista. Muitas vezes ele acaba indo para um cirurgião que não tem o manejo para cuidar de um hepatopata descompensado, e cabe ao cirurgião entender as limitações dele para tratar as doenças clínicas, né? É um paciente que tem muito detalhe, então o paciente tem que ser acompanhado por um clínico. E principalmente porque os pacientes evoluem para uma cirrose com o passar do tempo, se a doença hepática inicial não for corretamente diagnosticada e tratada. Aqui eu coloquei só algumas nomenclaturas, né, que usamos, para vocês verem que, na verdade, a nomenclatura que a gente usa leva em consideração detalhes, né, para diferenciar uma hepatite aguda de uma hepatite aguda grave, insuficiência hepática aguda, insuficiência hepática aguda grave, hepatite crônica. Então, tudo isso, existem critérios para a gente falar e existem tratamentos diferentes para cada uma dessas situações. Então, aqui eu coloquei essa evolução. Isso aqui são lâminas de biópsia hepática, em que a gente vê a evolução da fibrose. Toda agressão hepatocelular, ela leva a uma inflamação, e essa inflamação, ela tende, se não for tratada, ela tende a desenvolver uma fibrose, que vai desde F0, que é o fígado sem fibrose, o fígado normal, até F1, F2, F3, F4, que é um fígado nodular, um fígado cheio de traves fibrosas, e o próximo estágio seria o carcinoma hepatocelular, que é o tumor primário do fígado mais frequente. A hipertensão portal é o nosso carro-chefe de sintomatologia, né, do paciente, então toda hemorragia digestiva alta, encefalopatia hepática, ascite, peritonite bacteriana espontânea, tudo isso é oriundo da hipertensão portal, que é a principal síndrome, que é a complicação da cirrose. Hoje em dia, como eu falei, a gente tem uma grande parte dos nossos pacientes, eles sofrem de uma hepatotoxicidade, muitas vezes por automedicação. Mas, outras vezes, existem medicações passadas por muitos médicos, e, às vezes, para a longevidade, para melhorar, digamos, alguma coisa, passam-se muitos chás, por exemplo, né? Cava-cava, Herbalife, Confrei, Hidroxicut, mate verde, chá verde, erva de São João, chá de picão, cavalinha, garcinha, óleo de cártamo. Muitas dessas substâncias são usadas, inclusive, em chás que as pessoas tomam. Vocês conhecem, cada um conhece alguém que toma um chá para emagrecer que contém essas ervas. E essas ervas, elas são tóxicas para o fígado. Tá? Então, eu trouxe para ilustrar aqui um caso clínico de um homem de 53 anos, que foi encaminhado para o HC Unicamp para investigar a etiologia de uma doença hepática crônica. Ele era assintomático, fez exames de check-up no posto e detectou uma hepatosplenomegalia e uma trombocitopenia. Então, a plaqueta estava baixa e baço e fígado estavam aumentados. Ele tinha um índice de massa corporal normal, não tinha história de etilismo. Os antecedentes familiares, o irmão tinha morrido aos 55 anos de infarto e o pai era hipertenso e faleceu por acidente vascular encefálico isquêmico. Os exames iniciais mostravam as enzimas hepáticas AST, ALT, fosfatase alcalina e gama-GT todas elevadas. O colesterol dele era elevado, o LDL chegou a 192 e o HDL baixo, 21, triglicérides de 230. Ele era classificado como um cirrótico Child-Pugh A. O FAM, vírus B, vírus C, HIV eram negativos. A eletroforese de proteínas era normal. E já tinham sido excluídas também hemocromatose, doença de Wilson e deficiência de alfa-1 antitripsina, que são doenças hepáticas genéticas.
Aí a tomografia do paciente, à esquerda no corte axial e à direita no corte coronal. Então a gente vê um fígado e o baço, que são fígado grande, né, principalmente. E a gente vê calcificações intrahepáticas, que são as setas amarelas. Um aneurisma calcificado, que é a seta verde, né, no território mesentérico. E essa massa com a seta vermelha é um hemangioma em adrenal direita, que depois foi operado. Foi feita a biópsia hepática do paciente, onde se viu esteatose microgoticular com intensa histiocytose portal e sinusoidal e macrófagos xantomatosos fracamente positivos ao PAS. E isso, na verdade, não conseguiu definir, nesse ponto, nenhuma doença específica. Então, o paciente ficou sendo acompanhado como um portador de cirrose criptogênica. A biópsia não foi conclusiva, então nós consideramos como cirrose criptogênica, só que aí depois de 8 anos surgiram varizes esofágicas na endoscopia. Então nós pensamos, bom, essa doença está evoluindo, vamos tentar reavaliar isso aí. Foi optado pela realização de uma nova biópsia e rediscussão numa reunião multidisciplinar para elucidação. A nova biópsia mostrou os mesmos achados dos anteriores, porém viu-se que existiam depósitos, que inicialmente ninguém sabia o que eram exatamente esses depósitos, parecia até um verme, mas depois viu-se que eram cristais de éster de colesterol e hepatócitos, nos hepatócitos e nas células de Kupffer. Então, eram esses cristais que são o principal, na verdade, fenômeno dessa doença. Então, com a suspeita de uma deficiência de lipase ácida lisossomal, que é uma doença extremamente rara, genética, que causa cirrose hepática. Nessa suspeita, realizamos a dosagem da enzima e esses níveis foram indetectáveis. E nós fizemos, posteriormente, o sequenciamento genético e evidenciamos, nós mandamos essa lâmina, esse material para Seattle, para conseguir esse sequenciamento, e foi detectada uma rara mutação em homozigose no gene LIPA, que é o gene responsável pela produção da lipase ácida lisossomal. Essa doença, aí nós fechamos o diagnóstico como deficiência de lipase ácida lisossomal. No adulto, ela causa esteatose, principalmente microgoticular, associada a uma dislipidemia, e que o paciente não tem sobrepeso ou obesidade. A história familiar dele é importante para a doença cardiovascular. Então, ele tem uma história familiar importante de dislipidemia, normalmente uma história cardiovascular importante, pai, mãe, todo mundo morreu de doença hepática, doença isquêmica, e que é o que aconteceu com o nosso paciente. E então, na doença, ocorre o acúmulo de ésteres de colesterol e triglicérides em vários tecidos e no fígado, também nos hepatócitos e nas células de Kupffer, e essa doença tendo um caráter progressivo, evoluindo para a cirrose com o passar dos anos. A solução é que Laudi tem tratamento. Então, o tratamento clínico é a sebelipase alfa. A reposição da enzima, que é feita a cada 15 dias endovenosa, ela consegue diminuir esse processo de deposição de ésteres de colesterol e triglicérides, faz com que a fibrose possa ser até reduzida, melhorando consideravelmente o paciente. Então, nós encaminhamos esse paciente para tratamento. O tratamento ainda não é disponível pelo SUS, mas já está disponível no Brasil. Mas a gente ainda tem, o paciente está tentando na justiça fazer essa medicação, que custa, é muito cara, essa infusão. Tá? Nós publicamos o caso na Annals Hepatology, e é um caso que eu achei bastante interessante, foi isso que eu tentei trazer aqui para vocês, para mostrar, né, a especialidade de hepatologia, que é uma especialidade importante e que é rara, é infrequente, e a gente precisa de bons especialistas. Bom, esses são os meus contatos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, quem quiser nos seguir, hepato.gastro, aí está meu e-mail, quem quiser entrar em contato para discutir alguma coisa, algum caso, e saber um pouco mais sobre a nossa especialidade. Grande abraço, obrigado.